6 de novembro de 2017. Corinthians joga bem, vence derby contra o Palmeiras e fica mais perto de conquistar o título brasileiro. São Paulo passa pelo Atlético Goianiense fora de casa e chega à terceira vitória consecutiva. Bruno Henrique brilha mais uma vez e conduz Santos à vitória contra o Atlético Mineiro. Chamado de quarta força no começo de 2017, Corinthians termina o ano com 72% de aproveitamento nos clássicos e muito perto da conquista do título de campeão brasileiro. E ainda, os gols pelo Brasil e pela Europa e um olhar especial no Clássico Paulista para o duelo entre Jô e Borja. Olá, boa noite! Corinthians e Palmeiras fizeram um grande duelo ontem no Itaquerão, um jogo do ano. E quem levou a melhor foi o Timão, que garantiu a vitória ainda no primeiro tempo. Vamos ver? Arana, bem o Arana, fazendo uma boa partida depois de muito tempo. Ainda o Arana, a opção é o Rodriguinho, fez o toque pro Rodriguinho, tem já esperando, saiu o cruzamento, olha o Corinthians chegando, gol! É do paraguaio Romero aos 27 minutos de jogo. Vai tentar levantamento, a cobrança de escanteio, subiu o Jônio, o Corinthians chegando, gol do Corinthians. Aos 29 minutos, mais um gol paraguaio. Mais um gol corintiano, Balbuena faz. Levantamento acontece, o toque de cabeça. Gol do Palmeiras. Mina diminui para o Palmeiras. Aí vem o time do Corinthians, lançamento para o Jô. Ainda o Jô, tem o domínio, o Jô ganhou. E ele marcou. Pênalti. É pênalti para o Corinthians aos 36 minutos do primeiro tempo. Corinthians e Palmeiras, partiu Jô. Gol do Corinthians. E justamente onde o Praz mandou ele bater. Jô! E o Palmeiras tem na cobrança de escanteio mais uma chance de diminuir. Saiu o cruzamento. Bola sobrou para o Guerra. E que golaço do Moisés! Gol do Palmeiras! Esse erro da arbitragem de um impedimento, muito impedimento, mexeu no placar, onde aquele momento estava 0-0. Depois acabamos tomando gol de bola parada ali, conseguimos diminuir o marcador. Ali sim a gente tomou um gol muito rápido, num pênalti, que parece que realmente aconteceu. No segundo tempo voltamos fortes, os jogadores foram muito guerreiros, procurando empatar o jogo, a gente com a ideia de acertarmos alguma coisa que a gente viu no intervalo e não desorganizar. A gente conseguiu fazer isso, conseguimos diminuir a vantagem, mas infelizmente não conseguimos fazer o terceiro gol. Tudo que a gente programou, projetou para o jogo, principalmente no primeiro tempo, aconteceu. E a gente conseguir jogar em cima dessa linha alta do Palmeiras, como o Alberto vem trabalhando uma linha muito alta, fazer essa bola nas costas deles, a gente foi feliz com esses lances e conseguimos fazer um placar bom. Em termos de título, fazendo as contas, faltando 6 rodadas, o que você acha que precisa ainda para o Corinthians finalmente respirar e levantar a taça? Matematicamente, a gente tem que trabalhar com 5 vitórias, né? 4 vitórias, se o Santos ganhar 6, o que acontece? Tem mais vitória? Né? Então é isso. São 5 jogos, mas vamos pensar na próxima partida, que vai ser muito importante. Ir lá para Curitiba e fazer um jogo bem inteligente. É hora de a gente continuar falando de jogo a jogo e não ficar projetando muito números nesse momento.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É só uma cautela por parte do Carille, mas o título ficou muito mais perto do Corinthians. Veja só, faltam 6 jogos. Para não depender de ninguém, absolutamente ninguém, basta ao Corinthians conquistar 4 vitórias em 6 jogos. Se conquistar 4 vitórias em 6 jogos, independentemente de Santos, Palmeiras, Grêmio, o Corinthians será campeão. Se os outros times não vencerem todas as partidas que tem pela frente, nem Santos, nem Palmeiras, nem Grêmio, talvez nem precise disso. O Corinthians, 2 vitórias e um empate, por exemplo, já sejam suficientes. O Corinthians ontem jogou algo muito próximo do que foi o primeiro turno do campeonato. Realmente estava com sangue nos olhos, jogou melhor que o Palmeiras, criou mais. O Palmeiras teve um comecinho melhor, mas o Corinthians logo passou a dominar o jogo. E aí, veja só, são 2 treinadores novatos. O Carille cada vez mais me chama a atenção pela serenidade, pela sensatez. E o Alberto Valentim me decepcionou um pouco, porque ele quis atribuir à arbitragem o resultado. O gol do Romero realmente ele estava impedido, mas quando você tem um impedimento que você tem que verificar passando ali a linha, parando a imagem para ver se o jogador está à frente ou não, centímetros, aí não dá para você condenar o auxiliar. Então não foi muito impedido. É um impedimento de centímetros, um peito à frente que realmente fica mais difícil para a arbitragem. No lance do Gabriel, que reclamaram muito, entendendo que ele deveria ter sido expulso, o auxiliar autorizou a entrada dele. Quer dizer, entendendo que ele tinha condições de jogo, que o gesto do Daronco era para ele entrar. Quer dizer, seria uma injustiça muito grande expulsar o Gabriel, porque ele entrou com o respaldo do auxiliar, o que foi comunicado depois disso, ele não foi expulso. Então não tem que reclamar. E o pênalti foi real. Então, quando você vê um técnico novo, com velhos modos, é decepcionante. Ele chama, na coletiva foi aquele chororô danado, mas em nenhum momento ele considerou que o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras ontem e mereceu a vitória. Quando você começa a chamar a atenção demais para a arbitragem, e eu repito, o erro no Romero existiu, mas para mim não foi determinante. Foi para você, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Segunda-feira, a gente, nesse mesmo horário, dizia assim, se o Palmeiras fizer 6 pontos, ele jogaria com o Cruzeiro, umas horas depois, e com o Corinthians ontem. Ele assumirá a liderança. Dos 6 pontos, ele fez 1. Dá para discutir. Esteve com ele. Quando você depende de você e não faz a sua parte, um abraço. Não dá para discutir. Esse é o ponto. Então, às vezes eu dependo, eu vou fazer uma coisa legal, mas eu preciso que a Michele não faça bem, ou que o Celso não faça, aí você, ok. Mas o Palmeiras dependia dele e não fez a parte dele. O Corinthians, ao contrário, jogou bola ontem pela primeira vez nesse segundo turno, ganhou o jogo e, até logo, reclamações dirijam-se ao Vaticano. O resto é conversa mole. E foi bem, né, o Carille em tirar o Jadson do jogo. Deu Acho certo, que deu certo. E queria que você comentasse um pouquinho, o Celso esteve presente lá, narrando esse jogo. A torcida realmente fez a diferença nesse jogo do Corinthians? E você acha que o fato de ter feito aquele treinamento antes, com 32 mil pessoas, já tirou um pouco do estresse que o jogador do Corinthians poderia ter sentido na hora do clássico? Eu acho que não tira o estresse, mas motiva. É um outro clima, é um clima de apoio, é diferente de você estar lá com os caras pichando o muro, dizendo que vai bater, que vão fazer isso, aquilo. Havia um clima favorável jogando em casa. Isso acho que motivou sim, mas não sei se foi determinante. Acho que foi determinante mesmo, foi a vontade do Corinthians, que enxergou nesse jogo a chance de continuar sonhando com o título e jogou o suficiente para fazer o resultado. Bom, eles falavam que iam matar os jogadores na segunda-feira passada. Né? Tá. Bom, mérito dos jogadores. Dos jogadores. Do Felipe Melo, né? E o Felipe Melo? Não, dos jogadores. Mérito dos jogadores. A torcida, ela veio... Não, e isso daí, eu queria que vocês comentassem isso aí. O Felipe Melo, mais uma vez, eu achei isso um perdendo absurdo. a cabeça. Achei um absurdo. Como é que o cara é pitbull e joga uma munhequeira? Que raio de pitbull é esse? Pô? Isso é atitude de pequenez. Primeiro, muita gente no lugar ali. Muita, diz que é segurança, ok, mas não pode ser essa várzea. A gente vê os jogos da Champions, os caras entram pelo mesmo lugar. São os jogadores. Muita gente, não tem que ter tanta gente assim. No máximo, um ou outro policial.
O resto, briguinha, bobeirinha, não queria brigar. Quem quer brigar não joga munhequeira. E ninguém briga sozinho. Então houve uma provocação, Felipe Melo é esquentado e resolveu. Agora, me decepcionou. Porque a punição pode ser a mesma se ele tivesse jogado o xixi, a chuteira e tal. Uma foice. Então, sempre o Felipe Melo, quer dizer, ele mas jogou uma munhequeira. Quer dizer, que raio de pitbull que joga munhequeira, pô? Pitbull tem que ser, né? Se é pitbull, é pitbull. Agora, não é briga, não foi briga de um só. Acho que vai sobrar pra ele porque ele tem a fama, mas foi briga contra o Cleison, que é assim, né? Quando o Casinha apareceu na frente dele... O Casinha foi na boa. Porque eles jogaram juntos lá na Turquia. Mas o que conta a favor do Felipe Melo é que o árbitro não relatou isso daí na súmula. Mas aí é que tá. Mas agora as imagens já vazaram. Eles mostram isso aí, e aí os seríssimos caras do STJD vão punir o cara, vão querer mostrar uma honestidade exemplar, não sei o que é uma grande palhaçada. Eu acho que aí é briga dos dois, se punir um tem que punir o outro, mas jogar munhequeira, fiquei decepcionado. Que raio de pitbull que joga munhequeira? O Cleison falou sobre o ocorrido, eu estou lendo aqui no site gazetesportiva.com, ele disse que esse entreveiro aí, né, essa confusão, se remete ao fato ainda do Campeonato Paulista, quando... Contra a Ponte Preta, eles se desentenderam lá. Então é coisa do passado. Ou seja, o Pitbull pensou assim, olha o Pitbull, eu vou me vingar desse cara. Ele colocou a munhequeira, ele jogou. Só faltou mostrar a língua e falar bobo. Pelo amor de Deus, que raio de pitbull é esse? Nunca vi, cara. Ô, Felipe Melo, ou briga ou não briga, pô. É verdade, eu aprendi isso na vida. Eu aprendi assim, não se deve brigar. E eu não brigo com ninguém, não brigo com nada. Mas se vai brigar, briga decentemente. Jogar a munhequeira, na próxima ele vai mostrar a língua, pô. Pelo amor de Deus. Ainda falando aí desse clássico, né? A nossa equipe de reportagem acompanhou o jogo de olho nos dois artilheiros de cada equipe, Jô e Borja. De um lado, Jô, artilheiro do Corinthians na temporada, jogador mais festejado do atual elenco do Timão. Do outro, Borja, que chega ao clássico embalado pelos 3 gols marcados nos últimos 3 jogos pelo Palmeiras. Os dois concentravam as esperanças da torcida no clássico. E no começo do jogo estiveram envolvidos nas melhores chances. Primeiro Borja e depois Jô. O corintiano também fez o pivô para Rodriguinho no lance em que Fernando Praz fez uma grande defesa. Mas foi o colombiano que teve a primeira grande oportunidade. Ele passou por 2 marcadores e chutou forte, na rede, só que pelo lado de fora. Na sequência, Jô de cabeça não marcou por um tris. E quem fez foi Romero, mas Jô bateu no peito e comemorou como se tivesse sido dele o gol. Mais uma chance ele teve quando saiu cara a cara com Fernando Praz. O goleiro do Palmeiras salvou, mas na cobrança de escanteio, Balbuena marcou o segundo. Além de ser a principal referência no ataque do Corinthians, Jô tem também sua função defensiva. Na bola aérea, é dele a responsabilidade de marcar mina. E é justamente o zagueiro que sobe para fazer o gol do Palmeiras. Ele é grande, né, cara? Ele tem uma boa impulsão, tanto é que no gol que ele fez, ele pegou num ponto muito alto ali. Não vejo que foi falha nossa, talvez até méritos dele, né? Méritos teve Jô também quando tomou a frente de Edu Dracena e acabou sendo derrubado pelo zagueiro dentro da área. Pênalti. Ele mesmo viu que ele faz a carga, né? Depois de eu ter feito um giro de pivô ali que eu costumo fazer, tomei a frente dele e ele foi tentar dar o carrinho, acabou me atingindo, né, e foi, incontestavelmente, acho que foi pênalti. E coube a Jô fazer a cobrança para marcar o 3º gol corintiano. A vitória contra o Palmeiras marcou também a volta do rei dos clássicos. Jô marcou 6 gols nos 6 primeiros jogos contra os rivais em 2017. Passou os últimos 4 em branco. Mas na hora mais importante, voltou a ser decisivo. Fico feliz, né? Mais um clássico esse ano. Estou sendo aí abençoado por Deus por estar fazendo os gols quando a minha equipe mais precisa, né? E agora é continuar trabalhando aí, porque ainda faltam mais 6 jogos. Faltam 6 jogos e a diferença do Corinthians é de 6 pontos para o Santos e de 8 para Grêmio e Palmeiras. A contagem regressiva para o título recomeçou. E a vitória no clássico deixa o time mais forte e confiante para ser campeão. No momento que a gente se encontrava no campeonato, que já graças a Deus ficou para trás, a gente, né, se encontrava num momento não tão bom, claro, todo mundo reconheceu, mas essa vitória nos dá autoestima e força aí para até o final aí, a gente, independente de qual rodada vai ser, a gente ir até o final tentar ser campeão.
Amigo, antes que você dá enquete... Pra você brincadeira, pois é, não, me chamou a atenção uma coisa que o Jô falou, que tem muito a ver. O Corinthians engrenou na temporada depois de uma vitória sobre o Palmeiras, aquele gol do Jô... Aquela confusão com o Gabriel. Isso, aí foi aí que o Corinthians ganhou força e partiu rumo ao título. Tem a ver com o momento de agora também, né? Não, mas sim, mas é que o Corinthians vivia um período de... É que o Corinthians vivia um período de queda, até mesmo de confiança. Eu acho que esse resultado da... normal. Ganhar uma, perder outra, empatar, normal, não precisa fazer nada. Ele ganhou o título no primeiro turno. É isso aí. É isso só, não precisa fazer nada, não precisa engrenar, não. Engrenar é covardia, não precisa, besteira. Ninguém engrena, entendeu? Então, o Palmeiras estava engrenado. Deixa eu ver a engrenagem dele pra onde foi ontem. Então, não precisa, não. Muito bem, a enquete desta segunda-feira quer saber a opinião de vocês aí de casa sobre o rumo do campeonato. Qual equipe pode ultrapassar o Corinthians no Brasileirão? Ainda pode ultrapassar o Corinthians no Brasileirão? O Santos, o Palmeiras, o Grêmio ou nenhuma equipe? Para votar, acesse o site gazetesportiva.com. E agora temos o Santos na cola do Corinthians. Você acha que o Santos tem gás suficiente? Nenhuma, né? Nenhuma, porque veja só, o Santos para alcançar, superar o Corinthians com o título, tem que vencer todos os jogos e torcer para o Corinthians perder pelo menos 2 jogos e empatar um. O difícil é vencer todos os jogos. Não é? É. Tem que vencer todos os jogos e o Corinthians tem que perder 2 jogos e empatar um. Precisa. Por quê? Porque a diferença é de 6 pontos. O Corinthians tem um número de vitórias a mais. Mas se o Santos ganhar todas e o Corinthians não... Mas se o Santos ganhar 6... Não, se o Santos ganhar 6 e o Corinthians ganhar 4, o Corinthians é o campeão. 4 vitórias, independentemente de qualquer outra... não precisa de nada. Aí não tem o que o Santos fazer. Então, exatamente isso. Então o Santos precisa ganhar as 6 e o Corinthians perder 2 e empatar uma. Se o Corinthians ganhar 4... O Santos pode ganhar 6, o Corinthians pode empatar. Pode ganhar 4. Exatamente. Se ganhar as 4, o Santos já perdeu aí. E o duro é a gente ficar no CCC. Semana passada a gente fica no CCC. E que eu estou falando, isso vem desde o primeiro turno. Quem perdeu o campeonato foi o Palmeiras, porque os outros nunca tiveram na mão deles. O Corinthians disparou e foi embora. O Palmeiras teve uma chance milagrosa. Sabe aquele negócio? O único que tinha ainda, dependia do próprio esforço. Estava na mão. O cara está morto. Aí aparece uma chance, começa a respirar legal, aí o médico pisa no tubo do ar. Né? Aí o cara morre, porque, pelo amor de Deus. Tirou da tomada sem querer, tropeçou. Não dá. Você tem a chance, uma chance, estava tudo perdido, você abre uma chance. Eu tenho uma teoria, eu acho até que é explicável. Palmeiras estava numa boa, estava naquela história, vamos chegar no G4, já tinha dado o título como perdido. E aí chegou um momento no campeonato que, dependemos só da gente. E aí? Né? Só dependemos de nós. Ainda dá, né? Ainda dá. Aí veio a pressão psicológica. Contra o Cruzeiro, já sentiu nervosismo no começo do jogo, apesar do Palmeiras ter jogado bem. E contra o Corinthians... Isso aí aconteceu com a Ponte na final do Paulista. Aconteceu, não tinha nenhuma chance quando ela ganhou do Palmeiras, que ela falou, nossa, nós ganhamos e agora? Aí se apavorou. Igual o São Paulo agora também pode lutar para ir para a Libertadores. Então, e aí que é o problema, né? Porque aí cria a possibilidade, aumenta a ansiedade, vem o peso, a cobrança, a pressão. Um abraço. Bom, a gente quer saber a sua opinião, vote lá no site gazetesportiva.com. No Serra Dourada, o São Paulo venceu o Atlético Goianiense 1-0 e além de se afastar da zona de rebaixamento, deu um importante passo para brigar aí justamente por uma vaga na Libertadores. Veja o gol da vitória tricolor. No Serra Dourada, Hernanes completou o cruzamento de prato com o peito e fez o único gol do São Paulo sobre o Atlético Goianiense. Com o resultado, o tricolor somou 43 pontos e chegou à 3ª vitória seguida do campeonato. Nós temos que caminharmos, como veio sendo feito até agora, jogo a jogo, rodada a rodada, buscando a cada momento uma melhora, buscando as correções que vêm sendo apresentadas, lutando pelo resultado seguinte e sempre imaginando que a nossa situação ainda não alterou. Ou seja, que tenhamos essa certeza, essa segurança acima de tudo e o comprometimento de que façamos daqui para frente o melhor possível pelo São Paulo. A posição que nós chegaremos, sinceramente, nesse momento não me importa. O que eu quero, o quanto antes, é chegarmos a esses 46, 47 pontos aí necessários para que fujamos o quanto antes, até porque o nosso campeonato foi um campeonato de débitos e nós ainda não saldamos esse débito. Sensacional o Dorival também. Não está vendendo ilusão para a torcida.
também não está atribuindo a um terceiro uma responsabilidade para o São Paulo. O São Paulo venceu 3 partidas seguidas. Ele poderia muito bem falar assim, não, agora vamos brigar por Libertadores. Ele continua com o mesmo discurso, né? Vamos buscar uma condição que afaste qualquer risco de rebaixamento. Até porque o São Paulo tem jogos difíceis fora de casa também. E fora de casa, apesar de ter vencido o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense não serve como referência. Café com leite. É café com leite, o São Paulo tem encontrado problemas. Então, o São Paulo pode pensar em Libertadores, porque lembra que eu falei que tinha 13 times ruins no campeonato? E tem, né? Todos os 13 poderiam ser rebaixados. E o São Paulo é um deles. E o que aconteceu? Como pode pintar 9 vagas, como tem 13 times ruins, 2 vão entrar, desses que poderiam ser rebaixados. E o São Paulo pode ser um deles, dá para entrar. Melhorou o time, evoluiu, Hernanes brilhante e Dorival Júnior brilhante. Isso só não significa que o São Paulo foi muito pequeno pelo que ele é. O São Paulo é enorme. É o 2º ano que o São Paulo briga para não cair. Não dá para se contentar com isso. Não pode ser assim. Parar com esse negócio de vende um monte de jogador, compra um monte de jogador, faz um monte de rolo. Não, como se isso fosse uma grande virtude. Aí né? acertou, estão se baseando porque contrataram o Hernandes. Mas contrataram o Marcinho, como é que chama? Aderlan, o Denilson, um monte. O Palmeiras comprou um monte e não tem time. Então, essas coisas precisam acabar. Precisa ter, primeiro, quem está lá não tem capacidade de gerir, mas tem um gestor, tem alguém competente, porque o São Paulo não pode se contentar e fugir do rebaixamento ou entrar em pré-Libertadores. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. Claro. Não dá para ser assim, não. E nesse nível de campeonato ainda, é ridículo o que o São Paulo fez. Parabéns ao Dorival Júnior e ao Hernanes. Quem continua sonhando com a conquista do Brasileirão é o Santos, que conseguiu uma importante vitória diante do Atlético Mineiro e terminou a rodada na vice-liderança da competição. Veja como foi o jogo com Adriano Dolfi. Mais um capítulo de amor e ódio entre Santos e Robinho. Jogando pelo Galo, o rei das pedaladas foi vaiado por uma Vila Belmiro lotada, que foi ao delírio quando o camisa 7 levou uma caneta. Com Elano no banco, o time parecia ter recuperado o DNA ofensivo dos bons tempos. Aos 39 minutos, um lance polêmico. A bola bateu no braço de Fábio Santos e o time da casa pediu pênalti. Bruno Henrique tentou 1, 2 vezes e só na segunda acertou o cruzamento para o gol de cabeça de Arthur Gomes. Segundo tempo, contra-ataque do Galo. No cruzamento de Robinho, a bola sobrou limpinha para o artilheiro Fred empatar. Ricardo Oliveira teve uma chance preciosa, mas bobeou na cara de Vitor. Aos 16 minutos, Lucas Lima cobrou o escanteio e David Braz subiu bonito para colocar o Santos na frente. Aos 33 minutos, Robinho acertou a trave. 1 minuto depois, foi a vez de Leonardo Silva. O jogo ficou emocionante. Ricardo Oliveira perdeu outra grande chance. Mas depois da linda jogada de Bruno Henrique, o artilheiro não perdoou. Santos 3, Atlético Mineiro 1. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o nosso trabalho. Não adianta a gente olhar para frente sem a gente fazer o nosso. Se acontece alguma coisa errada, a gente vai ficar se lamentando. Então, esse é o objetivo. O campeonato está aberto, a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu acho que a entrega tem que ser dessa como foi hoje, porque nós ganhamos um time muito qualificado. Elano foi perguntado a respeito do seu futuro como treinador e a possibilidade de ser efetivado no comando técnico do Santos. Fico feliz por essa noite, por poder ajudar. Também, se eu não for o treinador, não faço questão, não vou ficar chateado com o clube. Não tenho mágoa nenhuma, continuo o meu trabalho de auxiliar da melhor maneira, feliz e como eu tenho feito sempre, participando da base, fazendo essa integração de jogadores profissional. Eu sou feliz em trabalhar, cara. Bom, Flávio, o Santos venceu. Fez uma partida decente. Talvez uma das raras desse Campeonato Brasileiro. O Santos está jogando muito feio, mas no jogo de sábado foi muito bem. Bruno Henrique de novo arrebentou. E mostrou que botou moleque. Foi o Santos que a gente está acostumado a ver, né? Quando o Elano entrou a primeira vez, ele montou um esquema horroroso de jogo que foi seguido pelo Levir até agora. Em termos de resultado, o Santista não pode reclamar.
Agora, em termos de futebol, estava muito feio. Esse jogo não, foi legal, foi tranquilo. Foi um jogo bom, o Atlético meteu a bola na trave, o Santos meteu a bola na trave. Tranquilo. E o Santos está fazendo de novo um campeonato muito digno, pelo que ele gasta, pelo que ele custa. Muito digno. E com relação ao Elano, não dá nem para saber o que vai acontecer com ele, porque tem eleição, né? Pois é. Nem se sabe se o Modesto Roma vai continuar, enfim, é um futuro incerto, né? O Modesto Roma tinha dito que ele queria estudar na Europa, eu acharia que seria muito melhor antes de assumir uma parada dessa, mas enfim. Fazer, né, uma programação de estudo, de reciclagem. Não, o cara que sai do campo para ser treinador não sabe nada, é besteira. Até o Rogério, que se preparou um pouco, teve sérias dificuldades. Não dá. Não tem, acabou esse negócio do vamos lá, boleirão. Não esquece. Treinador boleirão não existe mais. Não acabou isso aí. Até no Brasil. O Santos está na briga ainda, mas é muito difícil. Tem pela frente o Vasco em casa na próxima rodada. Vamos imaginar que ele vença o Vasco e o Corinthians perca para o Atlético, diminui para 3, aumenta aí a expectativa. Mas depois tem 2 jogos fora, Chapecoense e Bahia. Então o Santos, só para resumir, né, tem que vencer os 6 jogos e torcer para o Corinthians perder 3 ou perder 2 e empatar 1 dos 6 que faltam. Tarefa árdua, difícil, mas o Santos está aí. Tá brigando pelo título, mas as chances são remotas. Essa é a real. Tá certo, Celso. E outra coisa. Às vezes eu não espero lucidez de torcedor de futebol. Mas o Robinho, puxa, já deu título pro Santos. E aí fica brigando nas redes sociais? Já deu título pro Santos. Todas as vezes que ele voltou, ele jogou bem, colocou o Santos num bom patamar. E até ele vai jogar contra, a torcida fica vaiando. É uma falta de reconhecimento, uma falta de memória, sabe? Uma falta de consideração mesmo. Eu acho isso lamentável. Bom, mais 7 jogos completaram a 32ª rodada do Brasileirão. Vamos ver os gols. Jogando em casa, o Botafogo saiu na frente do Fluminense com Marcos Vinícius logo no primeiro minuto de jogo. Aos 16 da segunda etapa, Marcos Júnior deixou tudo igual. E já aos 42, Matheus Alessandro decretou a virada para o Flu. Final 2-1. Em duelo direto contra a Série B, o Coritiba goleou o Avaí no Couto Pereira. Após o gol de Alan Santos, o goleiro Wilson cobrou pênalti no final do primeiro tempo e ampliou o placar, 2-0. Thiago Real e Jonas marcaram mais 2 para o Coxa na segunda etapa e fecharam a goleada, 4-0, placar final. No Mineirão, Arrascaeta se livrou da marcação e bateu com categoria para fazer o único gol da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, o Flamengo até saiu na frente do Grêmio com Everton Ribeiro de cabeça. Mas em apenas 2 minutos, o atacante Everton marcou 2 vezes e virou o placar para os donos da casa, 2-1. Aos 36, Luan apareceu livre para empurrar para o gol e dar números finais ao jogo. Final 3-1 Grêmio. Na Fonte Nova, o Bahia venceu a Ponte Preta por 2-0 e se afastou da briga contra o rebaixamento. Edgar Júnior e Mendonça marcaram os gols da partida. Com a derrota, a Ponte permanece no Z4, na 18ª posição. Com um gol de cabeça no começo do jogo, Breno colocou o Vasco na frente do Vitória no Maracanã. Mas já aos 46 da segunda etapa, André Lima chutou forte e empatou o confronto, 1-1 e só. 1-1 também foi o placar de Chapecoense e Sport. De pênalti, a Chape saiu na frente. Mas já aos 52 do segundo tempo, André marcou também de pênalti e garantiu a igualdade na Arena Condá. Agora vamos ver como ficou a classificação, faltando 6 rodadas para o final do Brasileirão. O Coringão segue na liderança com 62 pontos. Aí o Santos vem em segundo lugar com 56. Grêmio e Palmeiras na cola ali com 54, nem tão na cola, né? O Cruzeiro está na 5ª posição, 51 pontos. Botafogo 48, Flamengo 47. Estariam classificados para a Libertadores se o campeonato tivesse terminado nesse final de semana. O Vasco tem 45 pontos. O São Paulo, nono colocado, 43. Com 42 pontos estão Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense.
A Chapecoense é a 14ª colocada com 40, Coritiba 38, Sport 36, Vitória é a primeira equipe na zona de rebaixamento com 35 pontos, a Ponte Preta e o Avaí também tem 35 e o Atlético Goianiense é o lanterninha da competição, 27 pontos. Foi só a gente falar que o Atlético Goianiense estava se recuperando, estava fazendo um pontinho ali, semana passada ficou 2 semanas 26 pontos, agora 27 pontos também praticamente 2 semanas. E vai ficar aí, acho que até o final mesmo. Vamos ver agora como está a disputa pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Internacional empatou em casa com o CRB, 0-0, mas segue líder da segundona. Já a vice-liderança da Série B tem novo dono, acompanhe. Com a vitória por 1-0 sobre o Guarani, fora de casa, o América Mineiro chegou aos 60 pontos e reassumiu a vice-liderança da Série B. Isso porque o Ceará, que estava na segunda colocação, perdeu para o Juventude também por 1-0 e caiu para o 3º lugar na tabela. O nosso amigo Milton Cruz livrou a cara do Figueirense lá, que estava quase caindo e agora parece que se livrou. Bacana, muito bom. Beleza, e a rede balançou também pelos principais campeonatos na Europa. Veja os gols. Só quero falar de Pepe Guardiola. O cara é extraterrestre. O que ele está fazendo no campeonato inglês, Premier League, é um negócio absurdo. O time do City só ganha, empatou um jogo. Champions League, o time está invicto. É um negócio absurdo. Ele mudou o jeito de jogar do City e as seleções de base da Inglaterra já estão jogando no sistema dele. Ou seja, não sei se dá tempo para 2018, mas 2022 se prepare. Os 2 países que jogaram no esquema Guardiola ganharam as 2 últimas Copas. A Espanha e a Alemanha. E a base da Inglaterra está crescendo no estilo Guardiola. É absurdo. Aproveitem tendo um cara desse extraterrestre entre nós, mostrando como se faz futebol. E pensar que ele se predispôs a dirigir a seleção brasileira, né? Nunca confirmou isso. Não, sim, mas ele já manifestou mesmo um desejo. Dizem, mas eu nunca ouvi ele falar isso e eu li tudo sobre o Guardiola. Tem muitos que falaram até que ele se inspirou na seleção de 82. Não, isso ele falou. Isso, eu não ouvi ele falar isso. No livro dele ele não fala. Eu vi uma entrevista, Flávio, dele dizendo que eu vi uma entrevista em algum lugar. Ele tinha 2 anos de idade. Vai ser precoce assim no inferno. Não, ele viu vídeos, né? Ele viu vídeos, ele viu que ficou encantado como a seleção brasileira de 82 jogava. Seleção, mas até onde eu vejo, ele se inspirou em Rinus Michels, é Holanda pura, Rinus Michels e Cruyff, nada de ser, ele admira o jogador brasileiro agora, mas não tem inspiração, eu nunca ouvi ele falar isso. E começou hoje nos Estados Unidos o julgamento de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, acusado de corrupção no caso FIFA. Começou nesta segunda-feira o julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. O ex-chefão do futebol brasileiro é réu no caso FIFA, operação deflagrada pela Justiça norte-americana em 2015, na maior investigação sobre corrupção da história do futebol. Marim, que está em prisão domiciliar, foi detido em Zurique em maio de 2015 e responde por 7 crimes. 3 de fraude, 3 de lavagem de dinheiro e mais 1 por organização criminosa. Especula-se que o brasileiro pode ser condenado a 10 anos de prisão. A sentença deve sair dentro de 2 meses. No total, cerca de 40 ex-dirigentes foram indiciados pela promotoria. Além de Marim, o ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Napu, e o ex-dirigente peruano, Manuel Burger, também tiveram os julgamentos iniciados nessa fase do processo. Quem conseguiu deixar a Suíça rapidinho, né? Ficou imaginando, poxa, eu poderia estar lá também nesse momento, né? O Marco Polo? Mas a hora dele chega, pode esperar. Como a do Ricardo Teixeira vai chegar logo, porque o processo dele foi transferido da Espanha para cá com obrigação de acontecer um julgamento. Eu sei que ele fazia aqueles jogos do magistrado, lá na Granja Comari e tal, mas vai ficar, caiu, né? Perdeu o poder, até os esquemas, até quem foi beneficiado dos esquemas, que é o Eduardo Cunha, né? Claro, enquanto estava no poder, os caras protegiam agora, mas é muito bom isso, muito bom. O futebol, o mundo precisa desse tipo de limpeza, né? Então ele dedou todo mundo, vai ter a pena diminuída, mas vai tomar um ferro bom, que é o que ele merece. Voltamos a falar do São Paulo, que começa a semana se preparando para o confronto da próxima quinta contra a Chapecoense no Pacaembu. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor.
É isso, Michele. Muita tranquilidade na reapresentação do São Paulo nessa segunda-feira fria aqui na capital paulista. Fria, porém uma segunda-feira feliz para o tricolor. Com a vitória frente ao Atlético Goianiense no último sábado, o São Paulo chegou a 43 pontos. Ele é o 9º colocado e pela matemática do técnico Dorival Júnior e também da comissão técnica, o São Paulo necessita de mais 4 pontos para alcançar o número mágico de 47, não é? E aí fugir definitivamente do rebaixamento. Só que chegando a 47, olhando a tabela hoje, o São Paulo vai para a 7ª colocação. Teria a mesma pontuação que o Flamengo. Então o São Paulo começa também a sonhar com pré-Libertadores, mas ninguém por aqui quer falar nisso nesse momento, apenas a matemática desenha essa situação e essa conta de chegar aos 47 pontos pode acontecer já esta semana. O São Paulo tem 2 jogos. Na quinta-feira enfrenta a Chapecoense e no domingo o São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. São mais 6 pontos. Se vencer as 2 partidas, supera o objetivo dos 47. A baixa na reapresentação de hoje foi o Meia Cueva. O jogador está cedido à seleção peruana e vai desfalcar o São Paulo nas 3 próximas partidas. Salvo isso, o tricolor não tem nenhum problema para a partida da próxima quinta-feira à noite no estádio do Pacaembu contra a Chapecoense. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Tá rouco, hein, Garrafa? Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações seguem abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar é só acessar troféumesaredonda.com.br e montar a sua seleção preferida do campeonato. E que seleção, hein, Flávio? Hoje tudo em aberto no nosso Troféu Mesa Redonda. Tava dando uma fuçada hoje nas parciais, tem muita posição equilibrada. Goleiro tá equilibradíssimo. Meio campo tá muito equilibrado. Ataque. Tem 3 atacantes ali, cabeça a cabeça, são só 2 atacantes. Tá legal, tá bom. E olha, o mais legal de tudo, as empresas maravilhosas que estarão conosco em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. A nossa querida Lux Color e a Baltec, 2 empresas brasileiras que nos enchem de orgulho. Verdade. Eu ia dar uma cornetada, eu falei assim, vou precisar armar um esquema mais moderno com 3 atacantes, poxa vida. Não, mas é um meio avançado, eu né? sei, tô zoando. Já votou, Celso? Calma. Após a vitória no Clássico, o Corinthians retornou aos treinos já nesta manhã, pensando no adversário da próxima quarta, que é o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. A reportagem é de Fernando Gavini. Para quem começou 2017 sendo chamado de quarta força de São Paulo, os números ao longo do ano provaram o contrário. Foram 11 clássicos disputados nesta temporada, com 7 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Um aproveitamento de 72% nos confrontos contra os arquirrivais. Clássico é um jogo à parte, todo mundo quer ganhar, todo mundo se prepara da melhor forma para poder fazer o bom jogo e tentar conseguir os 3 pontos. Acho que esse ano a gente está conseguindo muitas coisas, mais do esperado por muitos, e tendo esses números aí, é uma confiança a mais para poder encarar essa reta final de boa forma e sabendo que a gente já fez coisas boas e tentar manter isso aí para conseguir o nosso objetivo. Contra o São Paulo foram 5 jogos, com 2 vitórias e 3 empates. Contra o Santos, 2 triunfos e a única derrota. E contra o Palmeiras, o melhor desempenho de todos, 100% de aproveitamento. 3 jogos e 3 vitórias. A última delas, no domingo, fez o Corinthians retomar a confiança e ficar muito perto da conquista do título de campeão brasileiro. Ganhar clássico sempre traz confiança, né? Independentemente da situação como o time esteja. Acho que o resultado de ontem e todo o ambiente que teve antes do jogo e após o jogo, durante e após o jogo, foi muito lindo e essas coisas que para nós jogadores é muito importante também, sentir o carinho, o apoio da nossa torcida, que a gente sabe que a gente tem esse apoio incondicional, então sobra nós fazer o nosso trabalho dentro de campo para tentar chegar ao objetivo. A matemática aponta que as chances do Corinthians terminar o ano como campeão brasileiro cresceram de 70% para 85%, depois da vitória contra o Palmeiras. O título está perto, mas o discurso do jogo a jogo não muda.
tem muitos jogos, muitos pontos em disputa, como eu falei. Não adianta a gente pensar lá na frente, porque a gente tem um jogo agora quarta-feira e perdeu o foco. A gente só está pensando no jogo de quarta-feira, tentar chegar da melhor forma para poder fazer um bom trabalho e, logicamente, conseguir os pontos. Então, esse foco não muda, foi assim desde o começo de temporada, desde o começo do Brasileiro e vai continuar assim, com os pés no chão, sabendo que a gente não ganhou nada ainda e seguindo nesse caminho aí. A conversa continua a mesma e, aliás, nem tem por que mudar, já que deu certo até agora. Mas uma coisa é certa, com o fim do Brasileirão chegando, o mais difícil é controlar a ansiedade de ser logo campeão. A ansiedade, logicamente, tem, né? Mas a gente tem que saber controlar isso, porque a gente sabe que não ganhou nada ainda, não adianta a gente pensar lá na frente e a gente não conseguiu o nosso objetivo. Então, tem que botar a cabeça no lugar, saber trabalhar com isso aí. A gente sabe que tem muitos times com chances ainda de poder ser campeão, então a gente não pode se acomodar nesse pensamento aí. O Balbuena, Flávio, o que ele cresceu no Corinthians, ele assumiu uma importância muito grande por mérito. Poucos acreditavam nele. Hoje ele é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. E vamos ver agora como foi a reapresentação do Palmeiras com Alexandre Silvestre. Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo. Uma segunda-feira cinzenta e chuvosa na reapresentação do Palmeiras aqui na Academia de Futebol. Claro, tristeza depois da derrota para o grande rival no clássico de ontem, o derby de Itaquera diante do Corinthians. E indignação com a arbitragem. O presidente Maurício Gagliotti, presente no treinamento desta segunda-feira, promete entrar com representação formal na CBF, como já fez após o jogo anterior diante do Cruzeiro. Expectativa também sobre os desdobramentos da confusão que envolveu o Felipe Melo no intervalo do clássico. O STJD irá analisar as imagens do Felipe Melo agredindo ou realizando um tipo de ato hostil contra o Cleison. Para a partida de quarta-feira contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro, estão fora Borja e Mina, que defendem a seleção colombiana em jogos amistosos, e o Daverson expulso. William Bigode, recuperado de lesão em fase de transição, pode entrar no comando de ataque, mas ainda é dúvida, e Juninho na zaga. O Palmeiras pensa mesmo agora na Libertadores da América, na vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Caiu para o 4º lugar, está a 8 pontos do líder e atrás do Santos e do Grêmio. Na dividida com o Grêmio, o Palmeiras está empatado em pontos, porém perde no critério de desempate. Amanhã tem mais treinamento por aqui na parte da tarde com a entrevista coletiva do meio-campo Tietê. Um abraço. Abração, Silvestre. Agora a gente vai ver o resultado, então, da nossa enquete. A pergunta dessa segunda-feira era para saber qual equipe ainda pode ultrapassar o Coringão no Campeonato Brasileiro. Tinha Santos, tinha Palmeiras, tinha Grêmio ou NDA? Nenhuma das anteriores. O que deu? NDA, 42%, mas olha... Quem ali? Santos 41%. Olha, bom, semana passada era o Corinthians. Grêmio zero. Grêmio zero. Nenhum torcedor do Grêmio que está confiando. Não, ele está preocupado com a Libertadores, com o título que vem aí. É isso aí, gente. Bom, muito obrigada pela audiência ontem no Mesa Redonda, no site gazetesportiva.com, aqui no programa Gazeta Esportiva. É muito bom contar com vocês. E a gente está de volta amanhã às 6 da tarde. O Celso agora no Jornal da Gazeta e o Flávio quarta-feira. Olha, quero fazer minhas palavras da Michele. Muito obrigado pela audiência. As audiências. Abraço. Tchau. Amor.